Olá! O título do nosso trabalho é Doença Renal Policística, quadro de hipertensão arterial com evolução para nefrectomia bilateral. Esse trabalho foi elaborado por Ana Laura Naves Rocha, Giovana Alice de Andrade Dutra, João Pedro Duarte de Andrade, Susan Gonçalves Oliveira Mendes Siqueira, Juliana Cíntia Valverde Santos, Lucas Pereira Barreto e Silva. A nossa co-orientadora foi a doutora Márcia Flávia Oliveira da Costa Melo e o nosso orientador, o doutor Igor Chagas Cardoso. Oi, eu sou Giovana e eu vou começar falando sobre o que é a doença renal policística autossômica dominante. Essa doença vai ser uma doença hereditária que vai atingir os rins e, numa perspectiva mundial, ela vai estar entre uma das mais comuns em meio à população, sendo que a prevalência dela vai estar mais ou menos entre 1 para 400 e 1 para cada 1.000 habitantes. Além disso, a importância dela se dá porque ela é uma das principais causas da doença renal crônica fase 5, sendo que ela é responsável pelo desenvolvimento de múltiplos cistos renais bilaterais, podendo chegar a atingir outros órgãos e ter consequências em outros órgãos além dos rins também. Bom, como foi dito, essa doença é hereditária, né, então tem um aspecto genético e acredita-se que ela vai estar presente então desde o desenvolvimento do feto. Só que essa doença só vai começar a ficar evidente mesmo na fase adulta, em que ela vai iniciar as apresentações clínicas, tendo uma diminuição da função renal, podendo chegar até uma fase terminal. De modo geral, na maioria dos casos, ela é uma doença assintomática que vai ser diagnosticada em algum exame clínico de rotina ou especificamente numa investigação genética. Então, nas pessoas portadoras, né, dessa doença, vai ser muito comum ali na quinta década de vida, já o desenvolvimento da doença renal crônica é estágio 5. E a gente tem também que mais de 50% dos pacientes vão ter o desenvolvimento de uma hipertensão arterial sistêmica, sendo que vai ser um fator de progressão da doença renal crônica e possivelmente ela vai preceder uma insuficiência renal nessas pessoas. Bom, quanto à hipertensão arterial sistêmica, tem-se, né, que ela vai ser a média da aferição da pressão arterial e vai ser caracterizada como hipertensão quando esse paciente tiver ali a média acima ou igual a 14/9 em repouso ou já utilizando uma medicação por um diagnóstico prévio de hipertensão. Bom, além disso, tem-se de conhecimento que a função renal é intimamente ligada com a regulação dessa pressão arterial. Então, assim, qualquer tipo de alteração nessa função renal vai poder impactar negativamente na pressão arterial desse paciente, podendo levar ao desenvolvimento, por exemplo, de alguns tipos de doenças cardiovasculares. Sendo assim, tendo como base as complicações geradas por essa doença, muitas vezes ela vai acarretar na retirada total ou parcial desses rins. Quando tem essa retirada total dos 2 rins, recebe-se o nome de nefrectomia bilateral. E quando isso ocorre, acontece a perda de diversas funções renais, tanto endócrinas quanto exócrinas deste paciente. Então, por isso torna-se fundamental a realização da diálise para manutenção da vida dessa pessoa. E com isso a gente vai ter também a intensificação e gerar muitas vezes o quadro de anemia, de hipocalcemia grave, além da questão da alteração significativa no metabolismo dos fármacos. Então, por isso dá-se a importância da diálise nesses pacientes. Dessa maneira, considerando a escassez e a dificuldade de se encontrar estudos sobre este tema, esse relato busca elevar o nível de conhecimento sobre o assunto, na expectativa de transformar e contribuir com estudos científicos que possam melhorar a vida das pessoas portadoras dessa doença. Sendo assim, o objetivo desse estudo vai ser reportar o caso de uma paciente com a doença renal policística autossômica dominante, que desenvolveu uma hipertensão arterial com posterior evolução para uma nefrectomia bilateral. Dando continuidade ao trabalho, da parte de descrição do caso, esse estudo é um relato de caso clínico, né, descritivo do tipo observacional. A paciente relatada é do sexo feminino, tem 61 anos, portadora de distúrbio hereditário de rins policísticos, né, doença renal crônica, ela faz hemodiálise há 8 anos e fez um processo de retirada dos rins, ou seja, nefrectomia bilateral dos 2 rins há cerca de 4 anos. E essa retirada dos rins, dos 2 rins, desenvolveu um processo secundário de hipertensão arterial sistêmica. Em relação ao histórico da paciente, quando nós analisamos os dados da anamnese, se constata que a paciente foi primeiramente diagnosticada com doença renal policística hereditária durante um procedimento de apendicectomia, certo? Aos 40 anos de idade, e desde então a função renal da paciente foi piorando e 13 anos depois houve a necessidade de iniciar o procedimento de hemodiálise, né? Sendo que há 4 anos atrás a paciente com progressiva piora da função renal teve que fazer a retirada dos 2 rins, ou seja, teve que ser submetida ao procedimento de nefrectomia bilateral. No ano de 2021, a paciente foi admitida em unidade ambulatorial 21 anos após o diagnóstico para realizar uma avaliação cardiológica para concluir se era possível ou não a realização de um transplante renal, isso por motivo de que o procedimento de nefrectomia bilateral implicou numa piora do quadro de hipertensão arterial sistêmica nessa paciente. O tratamento de hipertensão arterial sistêmica em pacientes nefrectomizados é um grande desafio. Isso porque os principais antihipertensivos são os IECAs, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, e o BRA, que o BRA é o bloqueador dos receptores de angiotensina, sendo que esses dois que eu citei, eles têm como pilar do seu mecanismo de ação o funcionamento renal, né?
No entanto, tem outras alternativas ao tratamento dessa hipertensão, sendo que pode ser usado os beta-bloqueadores, os vasodilatadores, os alfa-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio. Dentre as medicações possíveis, essa paciente apresenta efeitos adversos ao uso da maioria deles, sendo que o transplante renal se torna uma necessidade maior ainda. 21 anos após o diagnóstico, essa paciente retorna ao consultório cardiológico, com alguns resultados de exames. Esses exames que foram previamente solicitados, dentre os exames pedidos, nós temos a creatinina, ureia, glicemia, hemograma completo, lipidiograma, sódio, potássio, TSH, eletrocardiograma, ecocardiograma transtorácico e o raio-x de tórax. Em relação aos resultados de exame dessa paciente, pelo fato de ela não ter os 2 rins, já era de esperar algumas alterações, em que foi observado alterações na creatinina, ureia e na taxa de filtração glomerular, que não estão dentro do padrão de referência, e também uma pequena alteração no potássio, que justamente pelo rim exercer essa função de equilíbrio eletrolítico, pode ter tido essa alteração no potássio, por não ter mais os rins e não ter mais esse equilíbrio eletrolítico. Os outros exames solicitados foram eletrocardiograma, raio-x de tórax e ecocardiograma transtorácico. Eu vou passando os slides a seguir para vocês verem as imagens enquanto eu explico um pouco do resultado de cada um desses exames. No raio-x de tórax é possível ver um aumento da área cardíaca da paciente associado a um derrame pleural moderado em base pulmonar. Em relação ao eletrocardiograma da paciente, não teve nenhuma alteração eletrocardiográfica, possuindo ritmo sinusal e eixo preservado. A solicitação do ecocardiograma foi realizada para avaliação do tamanho da área cardíaca que havia se mostrado aumentada no raio-x e foi constatado esse aumento pelo ecocardiograma, associado também a uma avaliação da fração de ejeção do coração da paciente, que no caso foi de 74%, ou seja, permaneceu preservada apesar da insuficiência cardíaca. Além disso, foi achado no ecocardiograma um derrame pericárdico. Esse derrame pericárdico, normalmente em pacientes hemodialíticos, ele está associado a uma subdiálise, ou seja, os padrões da diálise dessa paciente necessitam ser alterados. No primeiro atendimento dessa paciente, a pressão ficava em média em torno de 180 por 110. Então foi realizada uma adaptação de medicações para fazer esse controle pressórico. Nessa adaptação, foram inseridas medicações como losartana, minoxidil, carvedilol, puran, amlodipino, simvastatina e AS. Depois dessa realização dessas alterações das medicações, foi passado para o paciente fazer em casa um controle pressórico para ver se esses valores haviam diminuído ou não. Esse controle pressórico foi realizado do dia 14/10, que foi um dia após o retorno da paciente, até o dia 29 de outubro. Nesse controle pressórico, a gente pode observar que a menor taxa de pressão arterial observada foi 120 por 60 e a maior foi 160 por 10. Esses valores de pressão arterial para uma paciente que tem uma hipertensão crônica severa associada a uma nefrectomia bilateral são padrões excelentes, é o padrão considerado pelos nefrologistas para avaliação. O nefrologista assistente, inclusive, ficou muito contente com esses valores, mas a paciente estava reclamando que o minoxidil estava apresentando algumas reações adversas que a estavam incomodando. Então foi realizada novamente a alteração dessas medicações com a retirada do minoxidil e mantiveram todos os outros medicamentos para avaliar se essa pressão ia subir ou não, e se subisse, se a gente podia fazer a troca por alguma outra medicação que substituísse o minoxidil, ou se os valores pressóricos iam continuar nessa média que tinha sido apresentado primeiramente. Nessa segunda avaliação, 15 dias depois da alteração dessas medicações, foi observado uma leve alteração da pressão arterial média dessa paciente, sendo o menor valor de 130 por 110 e o maior de 165 por 89. Foi novamente discutido o caso com o nefrologista assistente e a cardiologista assistente. Eles observaram que, apesar desse leve aumento que foi observado, dava para manter a pressão arterial da paciente nesse nível, porque se tivesse uma redução muito abrupta, correria risco de perda de fístula, e aí a paciente não ia ter tanto benefício assim com a redução da pressão arterial, porque teria que fazer novos procedimentos, poderia ter dificuldade no procedimento de hemodiálise. Então foi decidido pelos médicos assistentes que as medicações iam se manter: a simvastatina, AS, puran, losartana, carvedilol e amlodipino, e não ia fazer nenhuma substituição do minoxidil por outra medicação depois que esse foi retirado. Finalizando então essa parte de descrição do caso clínico, o controle pressórico da paciente foi realizado de forma adequada, conforme a nefrologia e cardiologia esperavam, visto que os valores anteriores eram de 180 por 110 e a média após o controle pressórico com as medicações propostas pela cardiologia ficou em torno de 140 a 150, que é o esperado para um paciente que tem hipertensão severa crônica. A seguir, nós vamos discutir um pouco do que a gente viu acerca da literatura em relação ao nosso caso clínico. Olá, meu nome é Ana Laura e hoje eu vou começar a discussão do nosso relato de caso.
Começamos ela conhecendo sobre o procedimento chamado de hemodiálise, o qual é uma máquina que colhe, limpa, filtra e devolve o sangue para aquele paciente que está passando por insuficiência renal. E dessa forma, os seus rins não conseguem mais realizar as funções básicas que um rim saudável realizaria. Todos os anos, a Sociedade Brasileira de Nefrologia realiza um censo para poder conhecer o perfil epidemiológico e qual é a população, quantas são as pessoas que estão passando por esse procedimento no país. Especificamente, o censo de 2019 avaliou que houve um aumento de mais de 15% de pessoas que necessitavam passar pela hemodiálise nas regiões centro-oeste e sul do país. Entretanto, elas não são as regiões em que há maior população necessitada, mas sim as regiões sudeste e a região do Distrito Federal. Com o perfil epidemiológico, esse censo conseguiu avaliar também que as mulheres acima de 50 anos de idade e caucasianas são o principal perfil epidemiológico acometido pela necessidade desse tratamento. Como principais causas de necessidade de realizar uma hemodiálise, temos em primeiro lugar a nefropatia diabética. Entretanto, em uma das primeiras classificações, temos a doença renal policística crônica. E ela merece destaque, pois é justamente essa doença que nossa paciente é acometida. Como principal prognóstico, após a necessidade de passar por uma hemodiálise, temos a hipertensão arterial. E essa hipertensão arterial, que acomete mais de 73% dos pacientes, ela é muito comum tratada com uma classe específica de antihipertensivo, que é aquela que atua no sistema renina-angiotensina. Olá, eu sou a Juliana e eu vou estar dando continuidade à nossa discussão. Bom, a maioria dos pacientes com a doença renal policística, eles vão poder tratar essa condição por meio de transplante sem a necessidade de remover o rim original, ou também pode ser tratado a partir da diálise crônica. Entretanto, para poder tratar a dor persistente, controlar o sangramento, cálculos ou infecções recorrentes que não podem ser resolvidas com o tratamento, a nefrectomia unilateral ou bilateral, ela vai ser necessária. Segundo o Lucon 2006, um outro sinal para indicação da nefrectomia bilateral total é quando a qualidade de vida é afetada pelo tamanho do rim e não há espaço suficiente no abdômen para poder transplantar um novo rim sem a retirada dos rins, a partir da nefrectomia. Bom, como houve o crescimento renal do nosso paciente, no caso, além de outros episódios repetidos de infecções do trato urinário, a indicação da nefrectomia total, ela foi necessária. E em relação à abordagem cirúrgica, ao lidar com os rins policísticos gigantes, uma incisão supraumbilical na linha média é um método excelente para a nefrectomia bilateral. Em relação às complicações, a principal associada à nefrectomia aberta é geralmente uma laceração do baço. Além disso, as glândulas adrenais também podem ser danificadas durante esse processo. Isso pode resultar na remoção parcial ou até completa das glândulas adrenais. Outras complicações podem incluir abscessos no local da incisão, hérnias ou morte inexplicada. Portanto, Lucon 2006 trouxe que técnicas laparoscópicas são recentemente recomendadas. Além disso, Campderá, 1996, trouxe que esse método pode proporcionar melhores resultados com menor tempo de internação, mesmo que o tempo de operação seja maior. Depois de analisar as informações disponibilizadas pela paciente, notou-se uma piora no quadro da hipertensão arterial depois da nefrectomia bilateral. E houve uma maior descompensação depois do quadro de COVID que ela apresentou. Só que como a literatura ainda é escassa, não houve uma associação entre esses dois quadros. Ela ainda apresentou edema, fadiga e fraqueza muscular. Logo, a médica assistente começou a investigar um possível quadro de insuficiência cardíaca direita. É importante salientar que os problemas cardiovasculares têm uma etiologia multifatorial. Pode estar relacionada com a dislipidemia, com a hipertensão arterial ou com a anemia. E as pessoas que apresentam alterações renais podem ter esses fatores presentes. No caso da paciente estudada, a hipertensão arterial é o principal fator de risco para problemas cardiovasculares, como por exemplo aumento do ventrículo esquerdo e problemas valvares. De acordo com Buchales, de 70% a 90% dos pacientes em início de diálise apresentam hipertrofia do ventrículo esquerdo. No caso da paciente, depois de ela ter feito um ecocardiograma transtorácico, ela apresentou hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e lesões nas válvulas, com insuficiência mitral, tricúspide e aórtica. Então, a progressão dos fatores, desde o rim policístico e a hipertensão arterial, levou, em última instância, a lesões de sobrecarga no coração. De acordo com Pérez, o tratamento para pessoas parecidas ou em situações iguais da paciente está relacionado principalmente com o manejo dos sintomas e das sequelas da doença, incluindo a manutenção da pressão arterial e diálise, principalmente. E sabendo que esse tratamento é imprescindível para a vida dessas pessoas, é importante ter uma qualidade de vida durante esse tratamento. E os principais pontos que devem ser abordados pelos profissionais de saúde que tratam de pessoas em situação de hemodiálise são a função física, visto que é uma dificuldade em realizar tarefas básicas, o papel profissional, uma vez que temos limitações em realizar atividades laborais, a função emocional, porque tem uma dificuldade em realizar atividades relacionadas à saúde emocional, e sobrecarga da doença renal, que tange decepções, frustrações e interferência na vida da paciente. Bom, assim se conclui que a doença renal policística dominante é incidente na população que tem como complicação o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, que é bastante comum. Assim se correlaciona a doença renal policística com o desenvolvimento secundário de hipertensão arterial sistêmica, que implica em um procedimento de nefrectomia bilateral. Assim, esse estudo busca colaborar com o meio científico e também contribuir para o tratamento de pacientes com casos parecidos. E assim, a paciente desse relato de caso clínico foi liberada para o transplante renal, algo que pode melhorar a sua qualidade de vida. Para acessar as referências utilizadas no nosso trabalho, basta você ler o QR Code aqui do lado. Muito obrigada!